Vamos para o nosso endaimoniado epiléptico. Sabemos o que é epilepsia, não é? Aquela pessoa que tem problema na eletricidade que percorre o nosso cérebro e, então, tem convulsões, ok? Então, são os ataques epilépticos. Versículo 14, capítulo 9 do evangelista Marcos. Isso está aonde? Isso está no Novo Testamento, na Bíblia, ok? Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, Marcos é o segundo evangelista, é o segundo livro do Novo Testamento. Vejamos aqui. Dirigindo-se aos outros discípulos, viram uma numerosa turba ao redor deles. Onde é que nós estamos, hein? Nós estamos descendo o monte, não é? Tabor. Jesus tinha levado quem? Pedro, Tiago e João com ele. Os outros tinham ficado, ok? Embaixo, no pé do monte. E lá desceram eles e ele tinha pedido o quê? Para que eles não contassem nada para ninguém. Lembram disso? Muito bem. E aí, então, eles chegaram ao pé do monte. Quando chegaram ao pé do monte, viram que os outros discípulos estavam cercados por uma turba, ou seja, por uma multidão. Mas não apenas os discípulos e a multidão, também haviam escribas, ou seja, os homens do templo também estavam lá e estava havendo um certo tumulto, aquele disse-disse. Então, Jesus se aproxima. Dirigindo-se aos outros discípulos, conta-nos Marcos, viram uma numerosa turba ao redor deles. Então, uma multidão em torno dos discípulos que ficaram ao pé do monte, que não foram com Jesus. Vendo-o imediatamente, toda a turba ficou pasma e, correndo para ele, saudava-o. Ou seja, a turba estava em volta dos discípulos, não é? Dos outros apóstolos. Por quê? Porque Jesus não estava ali. Então, eles estavam aflitos porque Jesus não estava ali. E Jesus é o que promovia o quê? O atendimento. A multidão era o que curava, não é? Então, Jesus, quando viram Jesus, quando viram Jesus, foram até ele, saudaram-no. E Jesus perguntou-lhes: que debateis entre vós? Muito, muito importante isto. Jesus chegou. Jesus sabia o que estava acontecendo ali? Nós ainda não vimos o que é, mas ele chegou perguntando. A pergunta foi exatamente essa. Que debateis entre vós? Jesus sabia o que se passava? Sim, Jesus sabe. Não é que ele sabia. Jesus sabe o que se passa em nossas vidas, o que se passa dentro de nós. Mas Jesus perguntou, porque às vezes nós temos uma ideia de que Jesus sabe de tudo, e a gente não precisa falar nada para ele. A gente não precisa pedir. Por que não precisa pedir? Porque ele está vendo. Mas essa é uma questão de quê? Comunicação. Jesus está nos ensinando a nos comunicarmos com ele. Temos um problema? Jesus está vendo. Jesus está vendo. Mas nós estamos nos comunicando com Jesus sobre isto? O que queremos que Jesus faça por nós em relação ao problema que chega? Nós podemos dizer assim, mas isso não quer dizer que ele vai fazer o que eu quero que ele faça. Ninguém está dizendo isso. Mas existe aqui uma comunicação. Eu preciso saber o que eu quero que Jesus faça na minha vida. Eu estou pedindo, Senhor. Geralmente a gente quer o quê? Senhor, eu quero a cura do meu mal, seja qual for. Seja meu mal um desemprego, seja meu mal uma doença, seja meu mal um problema com meu filho. Eu quero a cura, eu quero a solução. Então, eu tenho aqui estabelecido em minha mente de que eu estou me comunicando. E Jesus vai me favorecer um atendimento ao meu pedido. Isso eu também sei. E aí eu vou tentar entender como é que eu estou sendo atendida pelo mestre. Vamos lá.
Então, continuando aqui, o que deu? O que deu, né? Jesus chegou, está vendo e pergunta: que debateis entre vós? E aqui falamos sobre a nossa comunicação com Jesus. Aquilo nós vamos errar, não vou falar com Jesus, não sou digna, eu erro tanto. Olha só, mas todo mundo aqui. Ninguém aqui erra mais do que ninguém, ok? Então, nada de sentimentos de culpa, não. Nós estamos no planeta certo, com o nosso governador certo, que é Jesus, está tudo bem. E não vamos esquecer que na sua parábola da ovelha perdida, ele deixa as 99 no redil e vai buscar a que se perdeu. Então, não tem ovelha preferida. Aliás, a ovelha preferida é sempre aquela que está necessitada, né? Até que ela fique em segurança. Então, Jesus perguntou: que debateis entre vós? Alguém da turba lhe respondeu. Muito bem, olha que interessante. Ele perguntou para a turba o que estava acontecendo. Uma pessoa saiu da turba e falou em primeiro lugar. Quem é que geralmente busca a primeira fala? Quem precisa, ok? Geralmente é quem está com dor que vai dizer ai. Havia um problema. Ele perguntou qual o problema? E a pessoa foi a primeira. Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Olha a complicação. Então, estamos aqui com um problema de saúde física? Não é? Um problema de saúde espiritual. Aquele menino, aquele rapaz, o filho daquele homem, tinha um problema de obsessão. Estava sendo tomado por um espírito mudo. É interessante ele dizer isso, mas vamos adiante. E aí continua o pai do menino, ou do jovem, do rapaz, né? E onde quer que o subjugue, convulsiona-o, ele espuma, rilha os dentes, quer dizer, né, atrita os dentes, e definha-se. Quer dizer, bem a descrição de uma convulsão, não é? Bem a descrição de uma convulsão. Disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Que interessante. Então, o homem ele foi extremamente objetivo na descrição do que estava acontecendo. O filho dele estava passando por uma obsessão, esse obsessor levava o rapaz a ter convulsões epilépticas, e ele foi pedir ajuda aos discípulos. Por que ele foi pedir ajuda aos discípulos? Porque ele não estava lá, Jesus não estava lá. E eles dizem que os discípulos não conseguiram curar o rapaz. Em resposta, diz a eles, aquele jeitinho amigo de Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o para mim. E o trouxeram para ele. Bom, ele estava falando com quem? Com os discípulos, certo? Hoje poderíamos ser nós. Né? Jesus mostra, e Jesus dizia que tudo o que ele fazia, nós podíamos fazer também e muito mais. Claro, não naquele momento, mas no futuro, quando estivéssemos em melhores condições morais e espirituais. Mas acontece que eles não eram uns quaisquer, vamos dizer assim. Eles estavam ali como apóstolos. Estamos falando dos 12, ok? Como apóstolos, não como discípulos, como apóstolos. Apóstolos eram 12. E ainda tinha um grupo de 72 ou 71, não tenho certeza disto, que seguiam Jesus. Esses eram os discípulos. Eles se escolheram e decidiram seguir Jesus. Mas os apóstolos, eles não se escolheram. Eles foram escolhidos.
foram escolhidos para uma missão e preparados por Jesus para esta missão. E então Jesus sai, leva 3, deixa 9. Jesus sabia que esses 9 seriam procurados pela multidão. Também ele sabia que esses 9 passariam por esta aprovação. Olha, vou deixar eles lá, a turba vai buscá-los, e aí vamos ver o que eles vão fazer. Veja, neste tempo, neste momento, Jesus está entre eles. Muitas vezes, quando nós temos a pessoa forte ao nosso lado, podemos o quê? Ficar atrás da pessoa forte. Porque a pessoa forte está lá, vai nos cuidar, nos proteger, vai resolver tudo. Jesus estava ali, daqui a pouco ele desce. E aí cura o rapaz. Mas Jesus não ia ficar muito tempo. E ele já tinha dito isto. Ele sempre dizia que ia. Afinal, estava lá nas predições do Antigo Testamento que o Cordeiro de Deus seria sacrificado. E se eles reconheciam que era o Messias, esse era o destino do Messias. Então, Jesus os estava preparando para quando ele fosse embora. Então, vamos imaginar nós, em nossos lares, cuidando dos nossos filhos. Um dia nós vamos embora, não vamos? Por mais que os amemos, queremos que eles fiquem em casa conosco, precisamos cuidá-los, entregá-los, prepará-los para a vida. Não adianta o filho não querer sair de casa e querer continuar sendo como um pequeno, porque nós queremos o quê? Que ele enfrente a vida, porque um dia não estaremos mais aqui. Então, o filho não pode ficar indeterminadamente como que ia se esconder atrás dos pais para não enfrentar a vida. Então, Jesus é duro mesmo, ao repreender os discípulos. É claro que essa dureza era quase que um sacode, não é? Mas vamos esquecer, Jesus sabe tudo, não sabe? Ele sabia que essa seria a reação dos apóstolos? Sabia. Mas ele age como aquele que está sabendo de algo e repreende naquele momento. Ah, eles não puderam curar? Não curaram? Ó geração incrédula, qual foi o problema dos discípulos? Vamos lembrar que Jesus convidou Pedro a andar sobre a água, lembram disso? Ele andou, até que ele olhou que ele estava sobre a água. E se perguntou como é que ele estava sobre a água, que ele não podia estar. E aí ele afunda, estende a mão, Jesus o puxa para o barco. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Às vezes a gente não diz isso para o filho. Tipo assim, claro, vou estar para sempre. Ok. Toma juízo, menino. Toma juízo, menina. Então, ao mesmo tempo que ele sabe exatamente todas as respostas, a gente ainda pode estar assim, mas eu também queria saber, Senhor, até quando? Até quando que eu vou estar reincidente na minha insegurança, no meu medo? Até quando, Senhor? Ele sabe, mas claro que não vai nos contar, né? Porque isso também faz parte do nosso crescimento. Até porque, você diz, não vou fazer nada, porque eu vou melhorar lá no ano tal. Já não vou mais. Porque era se eu fizesse alguma coisa, eu ia melhorar. Se eu não fizer, eu não melhoro mais. Não é? Por isso que, às vezes, a gente tem não muita informação. A gente tem informação necessária. Porque informação demais, às vezes, a gente fica assim muito... com pouco foco. Vamos dizer assim, o foco fica diluído em um montão de informação que não agrega. A gente precisa de foco. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o até mim. Olha, foram 3 frases, ok? Puxou a orelha? Puxou. Mas agora vamos resolver o problema? Não, é outra lição isto. Ele não ficou macerando aquilo. Olha, vou fazer, hein? Mas da próxima vez... Olha só, ele já falou. Foram 3 frases, coisa
utópica. E aí ele partiu para a solução do problema. Às vezes a gente fica ali, macerando uma situação, e vê, não, vamos lá, resolver. Ah, fulano não fez, mas está aí para ser feito. A gente pode até pontuar, ó, podia ter feito. Podia ter feito. Não foi por falta de condição. Mas olha só, já tô aqui mesmo naquela história? Já tô aqui mesmo, vamos fazer. Trazei-o para mim, e o trouxeram para ele. Ao vê-lo, quem? Espírito imundo, ao ver Jesus, vamos chamar de espírito imundo, porque geralmente é o termo usado aqui, mas vamos chamar de espírito obsessor, acho melhor. O espírito, ao ver Jesus, vamos pensar, o espírito está onde? No mundo espiritual, não é? Ele não está vendo com os olhos da carne. Vocês já tiveram uma ideia assim de como é um desencarnado olhando Jesus? Ele está vendo a luz que a gente muitas vezes pode não ver. Os espíritos veem a nossa aura, veem as formas de pensamento dos nossos pensamentos. Eles têm condição de ver. Às vezes a gente pressente pessoas com mais sensibilidade, né? Ai, aquela pessoa me passa uma paz, né? Imagina como deve ser uma aura legal. Ai, aquela pessoa me passa um peso. Então a gente percebe esse tipo de vibração, ok? Nesse caso aqui, o espírito estava, Jesus se aproximando, imagina aquele feixe de luz que deve ser Jesus, visto na espiritualidade, deve ser uma coisa assim, impressionante. O espírito, então, ao vê-lo, ao ver Jesus, imediatamente o atormentou caindo sobre a terra. A visão que o espírito teve de Jesus fez com que ele se sentisse extremamente atormentado, caindo sobre a terra, rolava, espumando. Bom, aí já é o quê? O espírito usando o rapaz, porque o espírito estava, como diríamos, jungido, não é? Estava ele, mas assumindo ali as funções motoras do menino, não é? As funções não só de movimento, não é? Mas também dos sentidos. Então, o que ele fez com o menino? Porque ele estava jungido ao menino. Caiu sobre a terra, rolava espumando. Perguntou ao pai dele. Jesus perguntou ao pai do jovem: há quanto tempo isso lhe acontece? Jesus sabia essa resposta? Sim, mas se essa resposta um dia fosse ser contada, era importante que ela ficasse toda o quê? Expressa, registrada. Então ele diz: há quanto tempo isso acontece? Disse-lhe o pai: desde a infância. Muitas vezes o lançou, quer dizer, o espírito lançou o rapaz tanto no fogo quanto na água para o destruir. Mas, diz o pai, se podes algo, socorre-nos, compadecendo-te de nós. Então, veja bem, isso faz muitas vezes quando as pessoas estão desesperadas, né? Elas não podem não ter certeza, mas elas correm atrás de tudo para conseguir, principalmente se for para ajudar um filho, não é? Se for para ajudar um filho. Então ele foi ali até Jesus. Não tinha muita certeza, deve ter ouvido falar das curas. Diante daquela dificuldade do seu filho, ele foi lá rogar, não é? Pelo seu filho. E então Jesus diz ao pai: se o podes, ele não fala para Jesus, o pai, se o pode, ajuda. E Jesus diz: se o podes, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Está também na doutrina espírita, encontramos. Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Para isso, eu tenho que saber. Não é a fé que crê,
É a fé que sabe. Porque a fé que crê também o quê? Descrê. A fé que acredita também desacredita. Mas é a fé que sabe. Sabe. Sim, Jesus também diz que a nossa fé não é sequer do tamanho de um grão de mostarda. Então, ele sabe que a nossa fé é pequenina, mas ele diz, veja bem, é bem menor que um grão de mostarda. Porque ele diz que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, nada nos seria impossível. Gente, oi, é muita coisa, não é? Então, nós falamos aqui sobre comunicação. Se eu entrar numa farmácia e for ao balcão solicitando um remédio, eu tenho fé que aquela pessoa tem condição de me dar o remédio? Eu sei, eu estou dentro de uma farmácia. Não é um remédio difícil, é uma aspirina. Eu sei que eu vou ter ali um remédio. Se eu entrar numa padaria e pedir um pão, eu vou ter? Tem aquela fé que sabe, não, eu vou na padaria comprar pão. Como é que você sabe que tem pão na padaria? Porque é uma padaria. Então, é este saber que nós falamos antes lá na comunicação. Nós sabemos com quem nós estamos falando. Nós sabemos a quem nós estamos pedindo, porque isto completa muito bem, não é? Jesus nos diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Mas crê o quê? Que o que pede vai ser feito? Ou que ele vai ser atendido na sua rogativa? Nós estamos aonde em relação a Jesus? Após Jesus. Então, nós vamos pedir, mas ele é que vai mostrar o caminho. Ele é que vai dizer o que naquele momento do que nós pedimos, o que melhor nos serve, o que melhor atende à nossa rogativa. Ah, eu questiono. Onde está a minha fé? Se eu questiono, eu estou atrás? Se eu questiono, eu estou batendo boca do lado. Ou até mesmo tentando me botar à frente de Jesus, dizendo, para lá, que isso não está certo. Isso não está certo. Não foi isso que eu pedi. É claro que Jesus não para, né? A gente vai ficar falando sozinho. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. É claro que não precisa se dizer o quê? O detalhe disso aí, não é? Todas as coisas são possíveis. Mas a possibilidade também está determinada pelo merecimento. São possíveis se merecedoras forem. Será possível fazer uma colheita num campo que não se aduba? Num campo que não se rega? Será possível? Eu vou conseguir colher o quê desse campo? Então, é aquela questão da fé sem obras é morta, não é? Eu tenho fé, mas a fé não vai fazer com que a plantação dê geração espontânea, com uma linda colheita, se eu não cuidar, se eu não for um bom lavrador da minha colheita, da mesma forma da minha vida. Então, tudo é possível àquele que crê. E porque crê, trabalha. Porque esta é uma das leis de Deus. Livro dos Espíritos, leis morais, lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei de Deus. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente gritando, o pai da criancinha. Veja, aqui está a criancinha, mas essas traduções pode ser que seja. Ele diz que desde a infância. Se é desde a infância, ele ainda está na infância, pode ser um jovenzito, não é? Imediatamente gritando, o pai da criancinha dizia: Eu creio, socorre minha falta de fé. Olha que lindo isso. Ele diz que crê, mas que tem falta de fé. Crê ou tem falta de fé? Não, ele crê, mas ele reconhece
que a fé dele é muito pequenininha. Mas ele está ali pelo Filho, não é? E pelo Filho, nós realmente conseguimos conquistas muito importantes para a nossa alma. Eu creio, socorre minha falta de fé. E Jesus, vendo que a turba se aglomerava, repreendeu o espírito impuro, ou seja, obsessor, dizendo a ele: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não mais entres nele. Jesus via o espírito. Não via apenas a manifestação de uma obsessão, como nós vemos. Nós não vemos os espíritos. Vemos, se ele estivesse expressando por encarnado, vemos a expressão desse espírito através do encarnado. Mas Jesus via o encarnado e via o espírito. Que não era apenas mudo, mas Jesus também dá outra qualidade a ele, surdo. Mas ele fala com o espírito e o espírito ouve. Sim, porque essa comunicação se dá pelo pensamento. Sai dele, não mais entres nele. Gritando e contorcendo-se muito, saiu. E a criança se tornou como morto, a ponto de muitos dizerem que morreu. Então, uma obsessão muito longa, muito entranhada, como esta, o espírito ele se alimenta muito das forças vitais do encarnado. E quando afastado, existe o quê? Existe uma queda de vitalidade muito grande. Vamos lembrar aqui do caso? Não vamos, não? A Roberta está assim. Eu vou contar esse caso, não posso parar assim, vou contar o caso. Não, é rápido. O Dr. Bezerra de Menezes tinha um filho que sofria desse tipo de obsessão. Era um espírito que tomava o filho e tudo isso. E um dia, esse espírito virou para o Dr. Bezerra e disse que ele estava predisposto a deixar o filho por causa da bondade do pai, no caso, o Dr. Bezerra de Menezes. E pergunta ao Dr. Bezerra se ele realmente desejava que ele se afastasse do filho dele, porque se ele se afastasse, o filho morreria, porque eles partilhavam, ele tomava muito fluido vital, e quando ele se afastasse, ele ia cair tão grandemente nessa energia que ele, provavelmente, o menino morreria. E o Dr. Bezerra disse que ele fosse embora, queria libertar o filho da obsessão, independente do fato de se o filho continuaria encarnado ou não, o espírito então se afastou. O filho dele voltou e pediu ao pai um copo d'água. O Dr. Bezerra deu um copo d'água ao filho e o filho desencarnou nesse momento. Então, nesse momento aqui na história de Jesus, o menino ficou como morto, mas Jesus, agarrando sua mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos o interrogavam. Eu vou deixar o assunto de Jesus com os discípulos para depois. Vamos parar aqui no versículo 26 para 27. Continuamos na semana que vem.